Já estamos ao vivo. Olá, olá, olá. Vamos dar aqueles nossos alguns minutinhos, né, para as pessoas entrarem. Sandro, já está começando a ficar frio aí? Você está onde? Em Braga? Não, Eu onde tô em você está? Braga, tô em Braga. Braga, já está começando, né? Eu estou no Porto, já bem Tá pertinho. aquele friozinho ainda de Rio de Janeiro. Tá 18 graus, 19, né? Semana passada fez um calorão, né? Fez Fez. 40, sensação de 45 aqui, parecia que eu tava no Rio de Janeiro. Uau! E aí em seguida caiu para 13 assim de noite. Plau. E aí eu falei que não, peraí, tem uma coisa estranha aqui. Aí agora tá ótimo, daquele clima gostoso, sabe? É, a Aquele noite está clima um de pouquinho mais frio. outono, pô, tá uma delícia. Tá ótimo assim, adoro assim. Deixa assim que tá bom. Não preciso mais calor não. Já senti o verão europeu, tá bom. E venha de novo frio. Ah, não, eu já prefiro o calor carioca. Vamos lá. Alex, você vai dando aí as diretrizes, as pessoas estão conseguindo entrar? Já tem bastante pessoa aqui online. Já entraram aqui bastante pessoas. Já podemos começar aí Vamos, a nossa live aí, o nosso webinar com o grande Sandro Maia, vamos produteiro aí. lá, vamos lá, Sandro, super Bora. obrigada. Então, olá a todos. Meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter aqui em Portugal, sempre acompanhada aí do meu grande companheiro Alex Seles, fundador da RP1 Academy. A gente está começando a fazer todas as quintas-feiras, né? Vamos tentar botar aqui um. Então, o Sandro tem um lunch-on dele aí, que depois ele faz a conta para a gente como é que é, mas a gente todas as quintas-feiras nós vamos ter o prazer aí de convidar profissionais, né, de tecnologia para compartilhar as experiências com a comunidade. Então, a gente quer começar a criar esse espaço enriquecedor, né, onde a gente pode trocar ideias, insights, conhecimentos, networking. Não. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Esperamos que aproveitem o máximo, né, o que está por vir hoje nos próximos eventos aí. Alex, faz aí, quebra o gelo aí, fala um pouquinho do Sandro. Então, em nosso webinar, juntamos sempre as mentes brilhantes, né, Rosane? Sempre convida aí toda quinta-feira as mentes brilhantes que estão fora da curva, né? Quem sabe até fora do tempo, até da Terra, né? Aqui a gente busca sempre inspiração, que pessoas que provoquem mudanças, né? Quem sabe até que a gente consiga mexer futuramente em alguma programação, algoritmo aí para poder mexer com brincar aqui com o algoritmo maroto do LinkedIn, né, e a gente conseguir alcançar mais pessoas. Mas essa é a hora mesmo de trilhar o nosso caminho caótico e fascinante de TI, né? Então, por isso que a gente traz essas mentes brilhantes, essas pessoas que são referências na área de tecnologia, para que compartilhem um pouquinho do dia a dia conosco, que a gente possa absorver o máximo possível de conhecimento, né? O lifelong learning. Verdade, é isso, Alex. Então, assim, mais uma vez, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao webinar que está prestes aqui hoje a começar. Super empolgados aqui em ter vocês com a gente. Então, vamos começar aí a sessão. Alex, vamos aí, aproveitar e apresenta aí o Sandro Maia, né? Então, sem mais delongas aí, Alex, vamos começar. Então vamos lá, com mais de 2 décadas de atuação em produtos, Sandro Maia ele traz uma experiência que remota os tempos da internet de escada e os disquetes, né? Ele é um profissional que carrega consigo uma paixão duradoura pela área produteira, ele é produteiro, tá? Para quem não sabe, ele é fundador e criador de conteúdo do canal Product Lander, ele é mentor na Product House, ele é, ele é autor, né, do Product Oversee, né? Ele é Senior Product Manager na multinacional europeia. O cara tem um currículo absurdo. E além desse currículo que ele tem, ele ainda tem um outro currículo. Ele é o sósia do Lulu Santos, tá? Como Então, uma onda no mar. Não, só não vou pegar o violão porque eu não sei tocar. a sua trajetória, ele abrange passagens em empresas nacionais e internacionais, trazendo consigo um currículo rico como coach, mentor de carreira, estimulador, entusiástico de aprendizado contínuo, né? Então, esse é Sandro Maia, a pessoa que vai trazer para a gente aí bastante conteúdo. Vamos lá, Boa. vamos lá. Sandro, vamos começar direto aí no assunto. Vambora, Conta, simbora. conta para a gente um pouquinho aí, por favor, qual é a abordagem preferencial aí que você tem aí? Conta para a gente como é que você transforma ideias abstratas, né? Eu sou muito ruim nisso, porque eu não consigo imaginar muito bem as coisas. Eu tenho um problema com isso, confesso a você. Ideias abstratas em especificações claras de produto.
E como que isso Legal. impacta esse desenvolvimento, o desenvolvimento que você faz? Boa. Bom, antes de mais nada, obrigado. Estou muito feliz aí pelo convite e um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Eu gosto muito de bater papo, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de compartilhar conhecimento e sou, às vezes, até meio polêmico. Eu fujo um pouquinho da teoria e vou muito para a prática, né? Essas 2 décadas aí que o Alex falou ajuda a gente a ficar meio calejado no mercado, né? Então, a gente traz muita experiência do que deu certo, do que não deu certo, né? Para jogar na mão das pessoas que estão começando, que já estão no mercado. E eu acho que para responder essa tua pergunta, Rosane, nada melhor do que aquele livro do Simon Sinek, né? Eu estou até com ele aqui do lado, que é o Comece pelo Porquê, né? Então, a melhor maneira de você começar a formular ideias é entender o porquê daquilo, né? Por que a gente está querendo construir aquele tipo de coisa, né? Qual é a oportunidade que a gente tem ali, né? De que forma a gente vai validar aquilo, né? Aí a gente entra nos famosos processos de discovery, né? Que quem trabalha com product management, eu acho que discovery é a palavra que a gente mais escuta daí, né? A galera que começa na área agora, eu quero começar a fazer discovery, eu quero começar a conversar com o usuário, e realmente esse é o ponto de partida, né? A gente entender realmente o que a gente quer, por que a gente quer construir aquilo, que resultado a gente quer obter. E a partir disso, a partir desse processo inicial de discovery, que aí a gente pode utilizar N frameworks, é outra coisa que eu costumo dizer muito, não se apeguem a framework, né? Hoje, framework, para a gente detectar o melhor caminho para descobrir ideias, a gente tem um monte aí no mercado, e o que eu sempre falo é a gente não ficar refém de framework, né? A gente busca aquilo que se adapta melhor à nossa realidade, ao nosso contexto, à maturidade do nosso time, à maturidade dos nossos diretores, dos nossos C-levels, e adequa aquilo à nossa realidade, ao nosso contexto, e a gente aplica, né? Então, hoje, a gente, de repente, pode falar ao longo dessa live aí, Leanception, por exemplo, é um processo para a construção de MVP. Então, hoje a gente pode começar a construção dessas ideias e validação dessas ideias através de hipóteses que são testadas através desses MVPs, através desses processos, né? Então, a resposta a essa pergunta é sempre essa: começar pelo porquê. Por que eu quero construir essa ideia? Que tipo de problema eu estou resolvendo? Tem uma frase que é do Yuri Levine, que é o fundador do Waze, que ele fala assim, eu adoro isso, que é: se apaixone pelo problema e não pela solução, né? Eu trabalhei durante 18 meses, eu fui empreendedor, e esse empreendimento era um misto, era um meio que Shark Tank ali, né? Era uma fábrica de software com uma consultoria de produto. Então a gente recebia muito investidor que chegava com a ideia da solução. Eu quero construir essa plataforma. E a gente perguntava, pô, tá bom, mas antes da solução, que problema você está querendo resolver aqui? Qual é a oportunidade? Não sei, eu não validei isso não. Eu só pensei que vai ser legal construir essa solução. Porra, peraí. Já começou ali errado, né? O teu produto está fadado ao fracasso, porque você não está identificando o problema, você criou uma solução que não sabe nem se tem público. Então, assim, começa pelo porquê que a coisa vai dar certo. Por aí. Você está mudo, Alex? Com base no que você falou aí, eu queria que você descrevesse um pouquinho do papel do MVP, né, do produto mínimo viável, no processo desse discovery mesmo, né, dos produtos, e como é que ele contribui para mitigar esses riscos. Então, você acabou de falar realmente que quando você vai desenvolver algo, que você já tem a solução e você não quer saber qual é o problema, você está fadado ao insucesso. Então, como é que o MVP pode ajudar a mitigar esses riscos? Legal. Antes de mais nada, é bom a gente deixar bem claro que o MVP, né, o mínimo produto viável, é algo que deve ser construído ali de forma rápida para validar uma hipótese no mercado, né? Então, esse MVP, ele tem que ser uma coisa que tem que ser, assim, não pode demorar muito tempo para ser lançado, né? Aí a gente tem alguns casos, como a gente sempre traz o caso da EasyTax, né, que é um dos casos famosos aí de MVP que foi criado, né? Uma questão, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu quero criar um aplicativo, quero criar uma solução web que vai ser um MVP. Você precisa da solução web? Que você quer validar aquela hipótese. Vamos validar através de qualquer outro meio que não seja a construção de algo, o desenvolvimento através de código. A gente tem muita solução hoje no code e low code que pode ser utilizada para a construção de MVP, né? E aí, trazendo de volta o caso da EasyTax,
só para a gente deixar todo mundo alinhado, a EasyTaxi, ela criou esse primeiro MVP dela através de um simples formulário que a pessoa preenchia pedindo um táxi, ela dizia lá a cor da roupa que ela estava, o founder do EasyTaxi recebia isso no e-mail dele, pegava o telefone, ligava para um táxi qualquer e falava assim, olha, vai lá pegar o Alex, que ele está de camisa verde, no lugar tal. E aí ele começou a ver que tinha demanda para aquilo. Começou a ver que tinha público, realmente existia uma oportunidade, existia mercado. E aí sim ele partiu para o desenvolvimento de algo mais robusto, né? Então, hoje, quando a gente fala de MVP, a gente tem que pensar que tem que ser algo assim rápido, que gere valor rápido e que a gente identifique rápido a oportunidade que a gente está querendo testar e validar, né? Essa hipótese, ela existe realmente, ela é viável, ela é utilizável, né? O Martin Kagan fala até de alguns riscos, né? O Martin Kagan é um autor famoso aí em relação a Product Management, autor do Inspired, e ele fala desses riscos, né, que existem hoje na construção de produtos digitais, né? Então, quando você constrói MVP, esse MVP ele é viável, ele é valioso, ele vai ser usável. Isso tudo você tem que pensar quando você constrói um MVP. Né? Então, esse é o primeiro passo, construir alguma coisa que seja rápido e que consiga validar rapidamente a sua oportunidade ali no mercado. Tem algumas empresas que, às vezes, tem alguns casos de empresas que eu já trabalhei, que você chegava, conversava com a pessoa e ela falava assim, não, o nosso MVP está no forno já há 8 meses e daqui a pouco vai sair. Pô, 8 meses para você construir MVP, cara? Pô, você já perdeu até o time to market aí, de repente todo o discovery que você fez lá atrás para identificar, agora você está construindo uma coisa, faz sentido ainda? O problema ainda existe, ainda é o mesmo problema de 8 meses atrás? Né? Então o MVP é aquela coisa que você tem que criar da melhor forma, mais rápido, que você consiga coletar resultados rápidos e validar se dá para ir para frente ou não. Mais ou menos isso. Agora você ficou muda, Rosana. Você aperta. É legal, então é assim, uma abordagem bem interessante. Quando a gente já fala de desenvolvimento de produto, então vamos já sair aí, já vamos partir do MVP para o desenvolvimento. Você vê vantagens na adoção de metodologias ágeis para esse desenvolvimento, Scrum, qualquer outra metodologia? Assim, a grande vantagem de adoção de métodos ágeis no desenvolvimento de MVP é que você consegue fazer a coisa incremental. Né? Diferente do que existia lá na época da gestão de projetos, eu comecei a trabalhar com produto através de gestão de projetos. Então, lá naquela época, lá atrás, na época do disquete quase, Alex, né? Então, pô, era meio o que a gente chama de waterfall, né? Então, você especificava, desenvolvia, entregava. Né? Era aquela coisa que demorava, às vezes, um ano ali, aquele desenvolvimento, meses no desenvolvimento, e não tinha incrementos. Né? Você só tinha o produto final depois de um certo período. Né? E a metodologia ágil, ela ajuda no acompanhamento do processo do desenvolvimento do software nesse sentido. Né? E aí, falando em metodologia, eu sou um tanto agnóstico em relação a isso. Né? As pessoas me perguntam, Scrum, Kanban, Safe. O método ágil vai ser o que melhor se adequa, mais uma vez, ao teu cenário, à maturidade do seu time. Né? Eu dou consultoria para algumas empresas que não usam nenhuma metodologia ágil, querem começar. Perguntam assim, como eu começo? Vamos começar pelo Scrum? Vamos começar pelo Kanban? Então, assim, vê o que melhor se adequa para você, como é que é a maturidade do seu time. Né? Quer começar com o Kanban? O Kanban é aquele método que foi desenvolvido lá pela Toyota e que basicamente é mais fácil quando a gente explica lá que é aquele to do, doing and done, né? O a fazer, o fazendo e o feito. Né? Começa assim, você já está praticando agilidade desde o momento que você cria o teu quadrinho Kanban lá, descreve as tuas tarefas e vai puxando uma a uma as tarefas para serem executadas, serem testadas, serem concluídas. Com esse processo, você já começa a testar a maturidade do seu time, para que você comece a dar o próximo passo. O Kanban está funcionando? Vamos tentar testar o Scrum agora. O Scrum tem as cerimônias, tem toda a metodologia diferente. Você tem a Daily, por exemplo, no Scrum, que no Kanban é opcional. Então, tudo depende da maturidade. E, assim, óbvio, no cenário hoje que a gente vive, eu não vislumbro não utilizar a metodologia ágil. Não tem um porquê não utilizar.
Então é por aí. Muito bom. Você falou sobre trabalho em equipa, né? E metodologias ágeis, então vem em mente, né? A equipe, né? A equipe de ágil, quando dentro do modelo, né? Do framework Scrum, né? Que você tem um Product Owner, um Scrum Master e os desenvolvedores, né? Que seria essa tríade, né? Para a metodologia ágil. Eu queria então que você pudesse explicar aqui um pouco para a gente o conceito de Product Trio, né? E como pode facilitar a comunicação entre as equipes envolvidas no desenvolvimento. Legal. O Product Trio, na verdade, ele é um conceito que ele surgiu muito após o Continuous Discovery da Teresa Torres. Né? A Teresa Torres lançou o processo de... Só um minutinho, por favor. A Teresa Torres lançou o processo de Continuous Discovery, e com isso ela trouxe também essa questão do Product Trio. O Product Trio, o que ele é? É você envolver a tua equipe técnica no processo de construção e validação das ideias. Você lembrava antigamente que o desenvolvedor era aquele cara que você especificava, dava na mão dele, ele abaixava a cabeça e começava a codar. Ele não participava de nada. A missão dele era receber a especificação, né, até pouco tempo, até receber a história de usuário ali escrita, ele baixava a cabeça e codava, no final entregava para um QA, que era testado, ia para a produção, ele pegava outra tarefa e seguia. O conceito do Product Trio é justamente trazer os desenvolvedores, junto com o Product Design, para perto da pessoa de produto. Isso vai também daquele conceito de que o Product Owner ou o Product Manager, apesar de ter o dono no nome, ele não é dono de nada. Ele é só a pessoa que traz ali a oportunidade para a mesa, para que através daquela oportunidade eles possam discutir o processo para a construção da melhor ideia. Então, eu posso trazer um exemplo de como a gente faz hoje na empresa que eu trabalho. Hoje, eu como produto, eu trago a oportunidade e eu tenho reuniões semanais com o meu Product Designer e com a minha Tech Lead. E os meus desenvolvedores são convidados também para essa reunião. E é uma reunião de brainstorm. É uma reunião que a gente mostra ali, olha só, a gente tem uma hipótese aqui que a gente quer colocar um botão amarelo no canto superior direito da página. O que vocês acham? E ali a gente discute com o Product Designer usabilidade, experiência do usuário. Com os devs a gente discute toda a parte técnica, eles entram num ponto muito importante que é a viabilidade técnica. Nesse momento do Product Trio, a minha Tech Lead vai falar assim, não, para. Você está falando aí é loucura. A gente não dá para a gente construir isso aqui. Tecnicamente não é viável. Pensa em outra coisa aí, isso aí não dá. Então, assim, a importância do Product Trio é justamente fazer a validação melhor desse conceito. Ou seja, a gente já chega com aquela ideia para o momento do refinamento, até na frente para planning, bem amarradinho. Sabe? Esse é o principal processo que eu vejo de vantagem nisso. Você falou tão importante, eu passei por um caso hoje, por incrível que pareça, na qual eu precisava desenvolver uma interface e que tinha tinha um toast, né, como um alerta que aparecia no ecrã, justamente para que o utilizador, né, tivesse a informação lá, né, e ele fechasse lá o toast e continuasse a sua atividade. Só que o modelo do toast que a gente desenvolveu é a partir do Bootstrap 4.0. E como é um sistema legado ainda, com código legado e monolito, né, é uma coisa mais antiga, então a gente não conseguia utilizar aquela solução. Então, eu te chamei o desenvolvedor, conversei com o Product Owner, falei, a nossa opção agora, nesse momento, não vai ter que virar um backlog de desenvolvimento para uma melhoria futuramente, quando a gente for mudar, fazer um apontamento agora para o Bootstrap 5, não o atual que nós temos hoje. Né? Então, realmente, eu acho importante ter essa interação, porque muitas das vezes vocês tomamos decisões na hora e decisões assertivas, porque senão a gente toma uma decisão, começa a prototipar, criar MVP, o que for, quando cai no colo do dev, eu não consigo fazer porque estamos utilizando uma versão da tecnologia. Legado. Exatamente. Então, realmente, isso é importantíssimo, esse contributo aí.
Eu costumo brincar que o Product Trio é uma reunião que muitas vezes antecede o refinamento, que antecede a planning. Né? Então, a gente pega aquele bolo de ideias lá que ainda estão verdes no pé, né? E a gente começa a detalhar. Pô, vamos conversar sobre essa ideia aqui, que a gente quer validar a hipótese. O que a gente pode fazer? Dá para a gente fazer? É viável? Do ponto de vista de usabilidade, minha pessoa de UX, o que a gente pode fazer aqui para melhorar a experiência, para criar uma experiência bacana de uso, para a gente possa aumentar aquele famoso stickiness, né? Que é a questão da pessoa realmente ficar grudada ali e usar aquele produto da melhor forma. Né? Então, assim, o Product Trio é essencial para a construção da hipótese, né, de todo esse processo. Que legal, que interessante aí, Sandro. Vamos pegar logo esse produto. E é um processo assim, e o que eu vejo é que, infelizmente, poucas pessoas estão adotando isso. Né? A gente tem muita empresa que adota, que tem essa metodologia, esse conceito de trazer o time de desenvolvimento para o processo de construção e validação da hipótese. Não só entregar a tarefa, não só entregar a história do usuário no refinamento, na planning e fala aí, ó, isso aí que você tem que fazer. Não, traz, e isso gera uma coisa bem bacana, que é o ownership, né? Você aumenta o senso de dono do time de desenvolvimento, né? Eles se sentem parte daquela solução. Eu acho que qual é a pessoa que não gosta de ver um produto no ar e falar, caramba, eu desenvolvi aquilo ali, eu participei daquilo ali. Pô, sabe aquele fluxo ali? Tem dev que fala assim para mim, cara, foi eu que falei pro cara de UX que seria o melhor fluxo. E acontece. São reuniões de brainstorming que surgem insights, assim, às vezes, de um dev júnior que dá uma ideia super bacana que o cara de UX fala, caraca, realmente, olha só, pô, vou fazer isso que você está falando. E aí o dev vai desenvolver aquilo ali, sabe, feliz, motivado, e quando ele vê a coisa em produção, como eu te disse, ele vê e fala assim, caramba, essa solução não só codei, como eu participei da criação dela lá no início, com o Product Owner, com o Product Manager, com design. Então, aumenta muito o senso de propriedade, né? O senso de dono, ownership, como a gente fala. Responsabilidade também, né? Você vai... Sim. Né? Super interessante isso. Vamos pegar esse produto aí e já vamos lançar ele, né? Vamos já lançar esse produto. Como é que você considera aqui, qual é a influência, como que o tipo de marketing ele pode influenciar o planejamento estratégico desse lançamento e criar impacto positivo no mercado? Legal. Hoje a gente tem um papel que é muito relevante em Product Management, que é o Product Marketing Manager. Né? Então, essa pessoa era um papel que antes era muito interno na área de marketing, ela vem fazendo cada vez mais parte desse ciclo de desenvolvimento da solução. Né? E aí, mais uma vez, eu trago o exemplo da empresa onde eu trabalho, como as coisas funcionam. Lá a gente tem um PMM também, né, que é um Product Marketing Manager, e ele participa também do processo de construção da ideia, muitas vezes ele está ali no Product Trio com a gente, e ele participa do lançamento do produto. Né? Todo o processo de go-to-market do produto, ele está ali, ele está fazendo o lançamento, ele está cuidando das campanhas, ele está direcionando para os usuários certos, para as pessoas certas, se for o caso, ele está coletando resultados para depois esses resultados serem passados para a gente. Né? Então, o marketing é essencial em todo esse ciclo. Né? Ele participa efetivamente ali no lançamento, mas ele está presente também na criação. Né? Ele está ciente de tudo. Todo copyright, toda a questão de frase, todo o direcionamento de campanhas, todas as personas que vão utilizar aquela solução, a pessoa de marketing já está ciente e acompanha. Como eu disse, em especial, ela passa para a gente esses dados. Né? Olha, está indo bem, a gente alcançou o nosso público, ele ajuda nesse continuous discovery, que a gente vai falar também, se tiver tempo, sobre isso, né, sobre o que a gente precisa melhorar, se a gente alcançou os resultados que a gente esperava, se não, vamos acertar, vamos voltar para a mesa e ver onde a gente errou. Por aí. Boa. Eu falo muito, hein, gente? Qualquer coisa vocês me cortem aí, que senão eu vou falando. Não, isso que você está falando estava me lembrando uma coisa, né? Eu passo o link aqui para um grupo que a gente formou aí no Bootcamp de UX, e muitos deles eu falava muito do MVP, e uma coisa que eu falava muito também é qual a importância de coletar
e utilizar o feedback dos utilizadores ou antes, ou durante, ou após o lançamento de produto. Nesse caso, para melhorias contínuas, seria, né, após o lançamento. Então, qual a importância de eu coletar o feedback, né? Se eu for coletar antes, eu vou validar a hipótese, eu vou descobrir quais são os pain points, entre outros, mas após eu lançar o produto, né, eu vejo que muitas empresas hoje, quando lançam uma versão beta, por exemplo, de um aplicativo, ou até mesmo de um jogo lá, ele vai coletando o feedback dos utilizadores lá para poder fazer melhorias, né? Você lança um software, você coloca a versão trial, né, na qual a pessoa vai testando para ver se encontra algum bug, ver se identifica. Então, dentro da área de produto, eu queria que você explorasse um pouco para a gente, trazesse um pouquinho do seu conhecimento aí para esse pessoal que está entrando agora na área de produto, pessoal que está entrando na área de desenvolvimento, quem já está na área há um tempão também, para poder ter um refinamento de uma visão de um senior product manager de uma multinacional. Legal. E aí, pegando um gancho nisso, tem uma frase também que a gente usa muito, que é aquela de testar rápido, identificar rápido essas falhas, se elas existirem, né? Então, quando a gente fala lá atrás do MVP que tem que ser lançado rápido, a gente tem que coletar feedback rápido também para identificar se a gente atingiu o resultado esperado ou não, né? E aí vai muito desse processo, mais uma vez, do continuous discovery, né? Quando você lança um produto, a gente pensa muito nessa questão de mapear os eventos que a gente quer ali testar e de que forma a gente vai coletar esse feedback, né? Então, pode ser através de um formulário de pesquisa, pode ser através de uma pesquisa de satisfação, um NPS, por exemplo, que você consegue medir ali se o teu usuário está gostando ou não daquilo que você lançou, grosso modo. Então, através dessa coleta de resultado, a gente identifica se, opa, deu certo, ok, a partir desse deu certo, a gente não para aqui, vamos coletar o que a gente pode ir além desse deu certo, ou não. Caramba, está tendo uma baixa adesão dos usuários, está sendo abaixo daquilo. O que aconteceu? Vamos perguntar. E a gente faz uma pesquisa, faz um research, faz alguma coisa, para identificar o que aconteceu. Você está usando? Por que você não está usando essa feature nova que a gente lançou? E através dessa coleta, a gente retorna para a mesa, e aí por isso que a gente fala que é o continuous discovery, né? A gente fez o discovery, identificou a oportunidade, validou, lançou MVP, fez o delivery ali. Fez o delivery, coletou resultado, voltou para o discovery, fez o delivery, voltou para o discovery, então esse loop é infinito, né? Essa é uma das grandes diferenças que a gente fala de projeto para produto, né? Projeto tem início, meio e fim. Produto não, produto ele está sempre ali melhorando e se alterando, sofrendo alterações. Então, eu diria que a coleta de informações e de resultados, ela é extremamente necessária nesse processo de validação. Rosane, eu lembrei agora do Lean Inception. Você me fez uma pergunta, você poderia perguntar agora para o Sandro, né? Sim, assim, voltando a falar um pouquinho ali dessa concepção, né, de metodologia mais inicial lá do MVP e dessa, vamos dizer, dessa junção de conhecimento entre as equipes para sair com uma solução mais rápida, né? Como eu gostei muito do exemplo que você deu aí do Easy Taxi. Como que é essa abordagem do Lean Inception? Aliás, eu até perguntar, existe uma tradução para o português do Lean Inception? E como que ele ajuda a equipe a compreender os problemas que precisam ser resolvidos antes de pensar nas soluções? Foi o que você falou, né? Primeiro tem que pensar no problema antes de pensar na solução. Como que essa abordagem do Lean Inception ajuda nisso? Legal. Então, o Lean Inception é uma abordagem que ela é muito difundida pelo Paulo Caroli, né? Então, o que ela basicamente é o Lean Inception? É um processo para construção de MVP. Então, através de uma dinâmica que é realizada ao longo de alguns dias, com a realização de algumas tarefas com as pessoas específicas, você vai fechando o contexto do que é o mínimo produto viável que você quer construir. Então, você tem aí diversas ferramentas que você utiliza ao longo dos dias. Uma ferramenta, por exemplo, que é muito falada é o não é, faz, não faz, por exemplo.
né? Então, você chama ali, você monta quatro quadrantes, né? Então, o que esse MVP é, o que ele não é, o que ele faz e o que ele não faz. Né? Então, através de uma dinâmica dessa, com todos os envolvidos, isso me lembra muito na época do presencial, né, que a gente colava os post-its na parede, eu tenho alguns colados aqui. Então, a galera toda numa sala, o pessoal ia escrevendo em post-it e ia colocando lá. A solução é isso, ela não é isso, ela faz isso, não faz isso. Né? Essa é uma das abordagens. Com isso, a gente tem um Canva também de criação do MVP, onde a gente identifica quais são as personas desse MVP, qual é o público-alvo, qual é a jornada desse usuário, qual deve ser a melhor jornada para ele alcançar ali, o objetivo na construção desse MVP. Juntando isso tudo, no final dessa dinâmica, a gente tem um quadro ali, uma solução que vai me dizer para a gente, olha, o teu caminho é esse, segue esse caminho para você validar a sua hipótese. E aí você começa a validação da sua hipótese. Né? E falando rapidamente sobre Lean Inception, as pessoas confundem às vezes Lean Inception com Design Sprint. Né? São dois pontos aí que as pessoas pensam. Então é bem simples assim, pensa que Lean Inception é para a construção de MVP e o Design Sprint é para a construção do protótipo desse MVP. Né? Então eu tenho até 2 livros aqui que eu sempre deixo à mão aqui. Né? Um é o Lean Inception, do Paulo Caroli, que ensina todo esse processo. Eu indico muito esse livro, é muito simples. E o outro é o Design Sprint, que basicamente ensina todo esse processo de construção do protótipo. São métodos muito semelhantes, por isso que o pessoal às vezes confunde. Né? Ambos são baseados ali no Design Thinking, né? Onde você mapeia o problema, identifica o problema que você quer resolver, criar a solução e entregar essa solução. Né? Resumidamente isso. Por aí. Fala, Alex, você queria falar alguma coisa? Então, você estava falando aí sobre essa questão, né, do Lean Inception e compreender os problemas. Eu queria que você compartilhasse conosco, sei lá, de repente algum exemplo de que você transformou uma ideia, sei lá, em uma aposta, uma hipótese validável, e como foi esse processo, né, de desenvolvimento do produto. Se você utilizou o Design Sprints, ou Lean Inception, ou qualquer outra metodologia. Legal. Tem. Peraí, deixa eu pensar em 2 aqui, porque a principal fricção da pessoa de produto hoje é o famoso dizer não ao stakeholder. Né? É o top-down que a gente recebe já com, olha, faz isso aqui e entrega. Né? Já vai direto para o delivery. Pula a etapa de discovery, porque o stakeholder teve um sonho mirabolante, recebeu uma mensagem do além, e aquela mensagem do além ele jogou para você e faça que vai ser sucesso. Então, muitos casos já aconteceu comigo, né? Então, o que a gente costuma fazer? Eu tenho 2 casos aqui. Eu trabalhei numa OTA, que é uma Online Travel Agency, e na época foi muito bacana porque eu trabalhei com a Disney. Né? Então, a gente trabalhava direto com o pessoal da Disney de Orlando. E a missão ali era construir uma vertical para venda de ingressos para os parques da Disney de Orlando. Né? Já existia uma jornada para venda, só que era uma jornada muito simplista, uma jornada sem nenhuma atração. E aí a missão era a gente chegar e construir essa jornada. Né? E nesse momento eu me lembro que a gente recebeu já meio que assim, de um stakeholder, olha, tá aqui, esse aqui é o design, constrói assim. E aí eu falei, não, peraí. Por isso que às vezes as pessoas de produto são chatas, né? Porque ela fala, pô, beleza, mas por que eu devo fazer desse jeito? Lembra lá do comece pelo porquê? Então, por que eu devo fazer assim? Quais são os seus argumentos? Quais são os números? Baseado em que você fez isso? Legal, você tem um feeling, você tem um conhecimento do mercado, mas me explica isso. E a pessoa na época, não, eu acho que tem que ser assim. É assim, eu sei, eu conheço o mercado, não me deu argumento nenhum. E aí eu comecei vamos fazer o seguinte, me dá alguns dias para a gente iniciar um processo de discovery aqui, fazer um teste, vamos ver se a gente consegue melhorar esse fluxo. E aí, nesse meio tempo, a gente envolveu o pessoal da Disney que estava com a gente, de Orlando, tinha um pessoal de produto com a gente nesse projeto, e assim, foi bem bacana, porque quem já foi à Disney sabe que a Disney tem filas gigantescas, às vezes, para você entrar no brinquedo. Né? E aí, o que tem ao longo dessa fila até você chegar no brinquedo?
várias microatrações que te prendem ali, né? Você está numa fila daquela, por exemplo, você vai, sei lá, aquele brinquedo lá do Avatar, que eu esqueci o nome, né? Acho que é no Animal Kingdom. Pô, a fila às vezes você está 1 hora, mas até você chegar no brinquedo, você passou em vários cenários ali que você vê que 1 hora nem demorou, passou bem ali. Então a gente pegou esse conceito da fila da Disney e trouxe para dentro da jornada de criação da venda de ticket, né? Ao longo da compra do ticket para o Parque de Orlando, a gente colocou várias informações, várias mensagens, sem criar fricção com o processo ali de compra do ticket, mas que tornou aquilo muito atrativo. E nesse período, eu me lembro que a gente fez o que a gente chama de um teste AB, né? A gente criou diferentes versões ali e a gente conseguiu liberar uma versão disso para um grupo de clientes, né? E a gente viu que a adoção e a satisfação com aquela jornada nova foi, tipo, 40% superior àquela proposta pelo stakeholder lá, que não tinha nenhum argumento. E aí, baseado em números, essa é a grande jogada de quem trabalha com produto e saber falar não, né? Baseado nesses argumentos novos que você trouxe, olha, tá aqui. Rosane, eu sei que você quer desse jeito. Mas aqui, ó, eu estou te mostrando que esse jeito aqui vai ser bem melhor, os números estão aqui. Se você quiser seguir isso aqui, beleza, você é a dona da empresa. Mas esse aqui está dizendo que é bacana, os usuários aceitaram. Então, esse é um dos processos, né? Outro que me veio à mente aqui, uma época a gente trabalhou com uma Bíblia digitalizada, né? Que era uma Bíblia, e o presidente da empresa na época, essa experiência, eu brinco que nessa empresa eu fui do céu ao inferno ali, foi um misto de bênção e maldição ali, porque era top-down direto, e ele batia na mesa que ele conhecia o usuário dele. Olha, eu conheço meu usuário, o layout vai ser assim, a experiência vai ser assim, a jornada do usuário vai ser assim. E aí também, porque ele falava que o público-alvo dele, sem nenhum argumento, sem nenhum dado, só os sonhos e as mensagens do além que ele recebia, era assim, o meu público são pessoas de 45 para cima, 45 anos para cima. E aí a gente conseguiu fazer uma pesquisa e, surpreendentemente, a gente identificou que o público-alvo do aplicativo eram pessoas de 30 a 37 anos. Então, a gente conseguiu mudar um pouquinho também a experiência daquele fluxo ali com base nisso. Então assim, qual é a mensagem que eu trago com isso? Eu falo sempre que são duas coisas que a gente comenta muito. Ser data-driven e customer-centric. Customer-centric é bacana a gente escutar sempre o que o nosso cliente quer, entender quais são os desejos dele, né? Alinhados sempre às estratégias de negócio. E data-driven, orientado a dados. Né? Contra dados não há argumentos. Então, é mais ou menos isso. Putz, bem interessante. Gostei dos exemplos aí, bem interessantes mesmo. Legal. Me conta, a gente falou muito aqui do MVP, né? Então, como que essa definição clara, essa boa definição do MVP, como que ela auxilia na coordenação aí das iterações com o pessoal, com o desenvolvimento, para que você consiga garantir aí que estejam todos alinhados com a visão geral do produto? Qual que é a importância dessa definição clara e bem feita do MVP para nessa jornada, né, que você tem aí depois dele, né? Bacana, Rosane. Assim, é bom a gente deixar claro que todo MVP é uma aposta. A gente não tem certeza de nada quando a gente cria um MVP. O que a gente tenta com o MVP é errar o mínimo possível. Para que, com base nesses erros, a gente possa voltar e ajustar até a gente atingir o nosso objetivo mais próximo possível da necessidade daquele cliente. E mais uma vez, para a gente chegar nesse ponto, é com base em pesquisa, com base no envolvimento do time, com base na questão da viabilidade, da usabilidade. Então, essa construção, ela é feita ali a várias mãos, com o envolvimento de todos. E aí aquela questão de lançar rápido, testar rápido, falhar rápido, retornar rápido,
todo esse processo bem rápido até atingir esse objetivo. Porque quanto menos tempo a gente perder, mais dinheiro a empresa está ganhando. Quanto mais tempo a gente demora para desenvolver um MVP, é mais custo que a empresa está tendo. Né? O Joaquim Torres, uma pessoa de produto também que eu gosto muito, ele fala de uma coisa muito interessante, que quanto mais tempo um time de produto demora para desenvolver um MVP, mais tempo demora para ter o retorno do investimento em cima daquilo. Né? Tem uma conta que ele fala que é em relação a se você demora, por exemplo, 3 meses para desenvolver um MVP, além do que é o esperado, você vai demorar 6 meses a mais no retorno do teu investimento. Né? Então, quanto mais rápido você desenvolver esse teu MVP, jogar ele no mercado, testar, trouxer essa hipótese validada para ir complementando através de melhorias e atingir o teu objetivo, melhor para a empresa. Dentro do que você falou aí do MVP e falou sobre essa necessidade da gente sempre estar, porque o MVP você vai construindo, né? Existem até ilustrações, né? Você vai construindo uma carroça, aí vai lá até chegar um carro, né? Então essa melhoria contínua é necessário um continuous discovery, né? Eu queria saber de você queria primeiro que você explicasse para a gente um pouquinho desse conceito, né? E como é que isso pode impactar na avaliação pós-lançamento, né? Para essa melhoria contínua do produto ao longo do tempo. Porque uma coisa é eu fazer a discovery, validar as hipóteses e entrego de repente um POC, né? Que é uma prova de conceito, né, indo para a gestão waterfall cascata. Mas eu dentro da parte ágil, né? Eu vou fazendo MVP, eu vou refinando, eu vou tendo aqueles incrementos com as iterações, né? Seguindo todas as cerimônias, né? Se for usar o Scrum lá, daily, a plane, o review, que for. Eu queria saber de ti qual é o conceito do Continuous Discovery e como é que isso pode impactar na avaliação pós-lançamento, né? E essa melhoria contínua ao longo do tempo. Legal. Você usou a palavra bem, que é a chave aí, melhoria contínua. Né? Continuous Discovery é uma metodologia criada pela Teresa Torres, que é uma coach de produto sensacional, super famosa, e que ela visa justamente esse processo de melhoria contínua. Né? A continuidade desse processo de discovery, ou seja, quando a gente está ali no discovery, identificou a melhor hipótese, desceu para delivery, começou o desenvolvimento, entregou na mão do usuário, e agora? Agora a gente começa a coletar resultados, continua coletando, identifica aí onde a gente pode melhorar e volta ao processo de discovery. Então é aquele loop que a gente falou, né, daquela continuidade desse processo. Né, não abandonar aquela feature. Né, não vamos abandonar aquela feature que está mirando aquele determinado resultado, um outcome, como a gente chama. Né, vamos ver de que forma a gente pode continuar melhorando isso. Né, e como a gente pode checar através de pesquisas, através do NPS, níveis de satisfação, uso do aplicativo, ou seja, tem diversas maneiras da gente coletar feedback dos usuários. Né? Então, basicamente, o Continuous Discovery é esse loop até que a gente consiga... No Scrum é chamado de iteração, né? Inclusive o símbolo do Scrum é aquele círculozinho com a seta, né? São as iterações e os incrementos, né? O Scrum é iterativo e incremental, né? Exatamente, né? Quando você lançou, né, em poucas palavras, lançamos a funcionalidade, entregamos na mão do usuário, e aí, usuário, como é que está a sua experiência? Está funcionando bem? É aquilo que você esperava? Nós conseguimos resolver o seu problema? Você está resolvendo o seu problema da melhor maneira possível? Né? Através desse processo de Continuous Discovery, a gente consegue promover melhoria contínua. Está muito ligado, né, esses dois pontos. Né? E aí tem outra questão que está muito ligada ao Product Market Fit. Né? O Product Market Fit é justamente você ter certeza de que a gente alcançou o público que a gente gostaria para aquele
aquele produto, para aquela funcionalidade. Né? Um exemplo que a gente pode dar de produtos que alcançaram o Product Market Fit é o Uber, por exemplo. Né? Eu não sei vocês, mas quando eu penso em chamar um táxi, eu não tenho nenhum outro aplicativo aqui. Eu tenho Uber. Né? No Brasil, quando eu pensava em pedir comida, eu tinha um iFood. Né? Eu não pensava em outro. Né? Então, por quê? São aplicativos que já alcançaram já aquele stickiness, né? A gente sabe que eles resolvem o nosso problema da melhor forma, então eu não preciso buscar nenhum concorrente. Né? Então, é mais ou menos por aí. Super interessante. Bem, Rosane, bem legal. eu acho que chegamos aí ao final dessa incrível jornada intergaláctica aí, né? Agradecemos a todos os terráqueos destemidos que se uniram a nós aí nesse webinar das galáxias, né? Ao lado aí do Sandro Maia. Contamos realmente com a ilustre presença dele. Esperamos que tenha se divertido tanto com o que a gente aprendeu aqui, quanto o que a gente pode também estar explorando cada vez mais aí. Essa área de produto, área muito boa. Também sou produteiro, comecei lá atrás com a gestão preditiva, né? Que é o Cascata, né? O Waterfall. E aí depois eu mudei para a parte ágil, né? Então, na verdade, lá atrás também já tinha aprendido a parte do Seis Sigmas, do Kanban. Depois, quando eu vim para a área de software, né? Literalmente, aí eu fui basicamente para o Scrum. Cheguei a trabalhar com o XP também, mas o Scrum tem sido o Extreme Program, e o Scrum também tem sido, para mim, hoje, o meu dia a dia, né? Então, trabalhou com Safe também? Tem gente que faz cara feia para Safe, né? Um pouquinho, né? Mas o Scrum sempre é o queridinho, né? Que nem você vai trabalhar com Trello, com Azure Board ou com Gira, né? Sempre o Gira ganha para tudo, né? Como Você tem me pergunta assim, qual é a melhor Ansible. metodologia ágil? A melhor é aquela que se enquadra no teu cenário. Então, Rosane, espero que até a próxima aventura, né? Onde a Não sei se a curiosidade nos gente tem levará a alguns novos minutos horizontes, aí né? para perguntas, se tiver Sim, alguém aí que tem. acredito sim que se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, senão a gente encerra a nossa live aqui. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Ó, Renata Pausini falou parabéns, muito show. O Guilherme Nunes, boa noite. Muita gente da minha rede, eu tô vendo aí o Guilherme, a Renata. Muita Tem um gente usuário do LinkedIn que foi aqui, ele botou: algumas empresas enxergam o MVP como algo muito próximo do produto final, quando na verdade é o que o Sandro falou, validação de hipótese. É exatamente isso. MVP é validação de hipótese. Temos gente de Angola, gente do Brasil, gente de Portugal. Muito bom. Legal, pessoal. E fico à disposição aí. Qualquer dúvida, conectem-se pelo LinkedIn, conectem-se lá no Instagram. Quem gosta de meme, escutar umas groselhas. Faz o jabá aí também do Product Land. Sim, você tem o seu programa lá, né? O seu Product Lunch, Isso, é o Product Lunch, né? A gente tem um perfil no Instagram, que é o Product Land. Eu escrevi até errado aqui, é The Product Land. The Product Land. The Product Land. E a gente tem um Product Lunch, que são umas lives que a gente faz lá, envolvendo pessoas de produto. Inclusive, vocês já participaram de uma live com a gente lá. Semana passada a gente fez uma live bem bacana sobre o mercado 40 mais, 50 mais. Né? Foi bem bacana. Quando chegar no quase 60 a mais, você me convida, tá? E amanhã vai ter uma bem legal. Amanhã a gente vai gerar polêmica, porque a gente convidou os devs e a gente quer saber o que as pessoas do produto fazem que irritam os desenvolvedores. Uau. E o que os desenvolvedores fazem que irritam as pessoas de produto. Então amanhã o couro vai comer. Amanhã vai ser. Amanhã que horas? Amanhã, 1h do Brasil, 5h, Portugal e Reino Unido. Legal. Compartilha aí com a gente aí o link aí pelo LinkedIn, legal, por tudo, para a gente dar um foco ao pessoal, legal. Sempre muita informação. Então então se não temos aí mais questões, Sandro, muito obrigada. É sempre um prazer estar com você. É uma quantidade de informação absurda, então é bem legal. Alex, companheiro de sempre. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Na próxima quinta, temos aí uma nova sessão, né, Alex? Sempre trazendo... Sim. Pior que a barra tá ficando lá em cima, né, Alex? Vamos ter o Pet aí, tá? O Pet Tech. Barra... o Petrônio Bernardino. E a barra só tá subindo, tá muito bom mesmo. Só trago gente fera aqui, tá? Só pessoas realmente com gabarito aí
para poder nos trazer um pouquinho da sua experiência e fortalecer a rede, né? Exatamente. Compartilhar informação, que é isso que é a única coisa que gira o mundo, né? Exatamente. Conhecimento, educação. Sandro, mais uma vez, super obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, Prazer, Alex. Alex. Pessoal, boa Tchau, noite, pessoal. boa noite. Tchau. Obrigada.